Tudo bem, galera? Fala aí. Aqui é o professor Eduardo com mais uma videoaula para vocês, né, de ciências e biologia para contribuir com o seu conhecimento. Portanto, segure-se nas poltronas e vamos a essa aula de hoje. Bom, pessoal, nosso tema agora é ela, né, a Lua. Vamos falar um pouquinho aí sobre as fases da Lua, tá? Então vamos iniciar a nossa videoaula e acompanhem aí. Então vamos lá, pessoal. Desde os primórdios, nossos antepassados observavam o céu e os elementos que o compunham. Quando de dia, observavam uma esfera amarela e brilhante que iluminava e aquecia. Quando à noite, às vezes aparecia uma esfera iluminada totalmente, clareando a escuridão. Outras vezes aparecia meia esfera ou então um risco curvo. O legal é que cada povo tinha uma explicação. Muitos povos acreditavam que se tratavam de deuses. Por exemplo, na mitologia egípcia, por exemplo, né, o Sol e a Lua eram representados por deuses do gênero masculino, olha só. Já na Grécia e Roma, o Sol era representado pelo gênero masculino, no caso seria Apolo em Roma e Hélio na Grécia. Já a Lua era o gênero feminino, sendo Selena na Grécia e Luna em Roma. Já os povos indígenas conferem grande importância às fases da Lua para a agricultura, sendo determinado o plantio e colheita, né, de suas plantações. Muitos povos elaboravam calendários a partir do movimento da Lua no céu. São os calendários lunares, como os povos do Oriente Antigo, né? Então nós temos aí os babilônios, os sumerianos, os egípcios, os chineses, romanos, os tártaros e os japoneses, né? Que já em épocas bem passadas já utilizavam aí o calendário lunar. Na atualidade, né, as canções e filmes despertam romantismo e curiosidade sobre a Lua. Nas músicas, por exemplo, né, geralmente a Lua ela está associada ao romantismo, né? Quem nunca ouviu uma música aí que fala do luar, de amor, né, aquela coisa toda. Já as produções cinematográficas, tá certo? Especialmente as hollywoodianas, elas, quando falam da Lua, elas exploram o quê? O gênero de ficção científica, né? Então nós temos aí os filmes da Apollo, Apollo 11, até Apollo 18, que já criam suspense aí. Eu não assisti, mas parece que cria uma ficção científica. E também um suspense, né? Quem nunca parou em uma noite de luar para contemplar o brilho da Lua, hein? Eu já fiz isso. É dela que nós vamos falar hoje, né? Da Lua. Como vocês já sabem, a Lua, ela é um satélite, né? Ou seja, a Lua acaba sendo satélite natural do nosso planeta Terra, tá certo? Então a Lua ela gira em torno do nosso planeta, tá certo? Ela está sobre a nossa gravidade, a gravidade da Terra, tá? Ou seja, ela não desprende e também não bate, né, no nosso planeta, porque você deveria se perguntar, poxa, professor, se a Lua ela está sob a influência da gravidade terrestre, a gravidade não atrai tudo para o centro? Sim, só que no caso da Lua, ela gira em torno da Terra. E é justamente esse movimento de translação da Lua em torno da Terra que evita essa colisão, evita a Lua cair na Terra, tá certo? Então o que acontece? Esse objeto somente pode ser visto porque reflete luz que recebe do Sol. Então, ao contrário, né, do que muitas canções elas falam aí no linguajar romântico, tá? A Lua ela não emite luz própria, e sim ela recebe a luz e apenas reflete a luz do Sol, tá certo? O hemisfério lunar voltado para a Terra nem sempre é o mesmo que está sendo iluminado pelo Sol. Por isso existem as 4 fases da Lua, que nós vamos entender mais adiante, né? Tá falando dos 2 hemisférios, ou seja, de uma mesma face, tá? O mesmo lado, tá bom? Porque nós temos o lado oculto da Terra, que nós vamos falar em outra videoaula. O lado que nós vemos da Lua é sempre
sempre o mesmo, justamente que ela faz a rotação no seu próprio eixo, tá? Vamos lá. Então vamos aí falar um pouquinho sobre as 4 fases da Lua, né? Então vocês conhecem Lua Nova, um quarto crescente, Lua cheia, um quarto minguante. E muita gente, né? Elas se direcionam por essas fases da Lua, né? Com certeza você já deve ter ouvido alguém falar: não é bom cortar o cabelo em tal lua porque ele não cresce. Opa, tal lua é bom porque ele vai crescer, vai renovar e assim por diante. Ou seja, acaba sendo uma cultura criada, né? Que a pessoa já traz no seu cabedal, no seu conhecimento aí, mas que na realidade, né? Quanto ao corte de cabelo, não tem muito a ver. No plantio, sim. Nós vamos ver depois o porquê no plantio, tá legal? Então vamos lá. Então nós temos aí as 4 posições. Na posição 1, né, a Lua está aqui, ó. O que acontece? Veja que a reflexão do Sol está vindo com essas setinhas aqui. Então o que acontece? Nessa posição é Lua nova, tá? É a fase onde a Lua não é vista. Por quê? Porque ela está de dia aqui, né? E durante o dia o Sol está emitindo luz. E a luz solar ofusca, né, o nosso olhar e nós não conseguimos enxergar então essa face da Lua. Então aqui é Lua nova, geralmente acontece durante o dia, tá? Então a Lua vai seguindo aí a sua rotação em torno da Terra. Já lá na posição 2, aqui em cima, tá certo? Nós temos o quarto crescente, em que apenas 1/4 da Lua está iluminada. Esse é o ponto central de transição da Lua nova para a Lua cheia, tá? Então, se durante o dia nós temos a Lua nova, no entardecer da outra semana, nós vamos estar então em 1/4 crescente. Haja visto que cada fase da Lua, ela dura em média uma semana ou 7 dias, tá legal? Bom, então ela vai seguindo o seu giro. Aqui nós temos o 3, né? O 3 é a fase da lua cheia, que é vista durante a noite, tá certo? Então, aquele luar bonito, entre 10 horas, meia-noite, é chamada lua cheia, tá? Onde nós temos toda a face, ou todo o hemisfério da lua iluminado pela luz solar, tá? Não é que ela está emitindo luz, ela está apenas refletindo a luz que ela está recebendo do Sol lá do outro lado do planeta, tá bom? Na posição 3, né, a fase da lua cheia, tá certo? E na posição 4 temos a lua iluminada parcialmente pelo Sol. É o quarto minguante, em que a lua encontra-se na transição entre a fase da cheia e a nova, né? Então a lua, o quarto minguante, normalmente ele é visto durante a madrugada, né, depois da meia-noite, tá? Até o amanhecer. Então, cada fase da lua dura em média 7 dias. Tá? Como nós temos 4 fases, faça o cálculo aí. 4 vezes 7 dá quanto? 28. Né? Então nós temos entre 28 e 29 dias, 30 dias, cada fase da Lua. Né? Daí o calendário lunar. E os meses, né? Eles são meses lunares, então. Né? Então cada mês ele é dado pela translação da Lua em torno da Terra, tá? Então nós já vimos anteriormente que o dia é o movimento de rotação da Terra no seu próprio eixo. O ano é o período de movimento da Terra em torno do Sol. Já o mês, os meses, é dado pela Lua. É o mês lunar. É quando a Lua realiza um giro em torno do planeta Terra, ou seja, em torno de nosso planeta. Tá? Aqui nós temos uma figura que mostra aí as fases da Lua, né? Aqui um quarto lua nova, um quarto crescente, né? A lua cheia e um quarto minguante, né? Então, quarto crescente, cheia e minguante. Tá? Continuando aí. Bom, aqui nós temos os chamados eclipses, né? O que são eclipses? Eclipses são o alinhamento entre os astros Sol, Lua e Terra. Né? Antigamente, né, diziam que era obra dos deuses, né? Por exemplo, estava de dia, de repente ficava à noite. Mas por quê? Eclipse. Né? Então, é quando o Sol ou a Lua ele deixa de ser visto por alguns instantes. Então aqui nós temos aí um eclipse lunar.
ocorre na fase da lua cheia, quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua. Então, por exemplo, ó, aqui nós tínhamos uma lua cheia, ou era para ser lua cheia. De repente, o que acontece? O Sol ele passa atrás da Terra e a Terra tampa momentaneamente a passagem de luz para a Lua. Logo, ela vai deixar de refletir essa luz. Então, ela ficou escondida, né? É o chamado eclipse lunar. Então, aqui nós temos a umbra, né? Que é quando fica escuro, não dá para visualizar a Lua. Aqui a penumbra, como tem um pouquinho de claridade ainda, só que está na sombra, né? Tá certo? Então, isso aqui é o eclipse lunar, tá certo? Então, o eclipse lunar é quando a Lua deixa de ser vista. Já o eclipse solar ocorre durante o dia. Por quê? Porque é o Sol que fica ocultado pela Lua, né? Quando ela passa entre a Terra e o Sol. Tá bom? Então, nesse momento, em alguma região do planeta, tá? Não em todas, mas em alguma região, o que vai acontecer? O Sol vai deixar de ser visto totalmente, ó, vai entrar em umbra, né? Ou seja, ficar totalmente escuro. Nós temos regiões onde vai ser a penumbra apenas, não vai deixar de ocultar totalmente, o Sol vai ficar um pouquinho mais escuro, uma sombra, tá? E é o eclipse parcial. E aqui no meio o eclipse total, tá? Então, o eclipse solar é quando o Sol deixa de ser visto, né? Durante alguns momentos quando é de dia, beleza? Bom, então, para finalizar aí, entretanto, esses fenômenos não ocorrem todos os meses, porque a órbita da Lua ao redor da Terra não está no mesmo plano da órbita. Entretanto, esses fenômenos não ocorrem todos os meses, porque a órbita da Lua ao redor da Terra não está ao mesmo plano da Terra em relação ao Sol. Portanto, na época em que os três, Sol, Terra e Lua, alinham-se, é possível observar o eclipse lunar. Quando o alinhamento é feito de forma diferente, Sol, Lua e Terra, observamos o eclipse do Sol, o eclipse solar, né? Só para fechar aí a explicação para vocês. Bom, pessoal, chegando mais ao final dessa videoaula, espero que vocês tenham aproveitado aí e enriquecido aí o conhecimento de vocês. Muito obrigado e até a próxima videoaula aí, tá beleza?